Olá, este é o canal Colírio da Graça e eu sou Antônio Vieira. E você que está chegando agora neste canal, caso gostar deste vídeo, se inscreva. Hoje o papo é reto, vamos direto ao assunto, tratando da questão da volta de Cristo, da volta de Jesus, né? Bom, o povo, o sistema está realmente desesperado, procurando todas as formas de tentar nos refutar. Mas será? Eu tenho visto vários vídeos aí no YouTube, né? Claro, eles têm que tentar defender o seu entendimento, tentar defender o povo que te dá lucro, né? Porque senão, se entenderem a verdade, é óbvio, né, que esses templos vão ficar vazios, né? Porque já estão ficando e ele já está sentindo o efeito, hein, gente? A graça realmente está chegando em todas as partes. O entendimento do Cristo ressuscitado realmente está se achegando às pessoas. Aqueles que estão atentos, abertos à verdade, realmente daquilo que está escrito. Como eles estão muito preocupados com a questão, né, que nós estamos trazendo de que Jesus já voltou, e eles, claro, não podem concordar com isso, né? Concordando, o bolso fica vazio, a renda cai e vão ter eles certamente que migrar para outros tipos de empresa, né? Bom, a questão que eu tenho visto que várias e várias tentativas de nos refutar na questão da volta de Cristo, né, na escatologia consumada, meu português é ruim, então eles não concordam não que nós estamos dentro do verdadeiro entendimento. E eles tentam de todas as formas nos refutar, dizendo que Jesus ainda vai voltar. Claro, nós que temos hoje a mente de Cristo, nunca mais vamos voltar a acreditar nisso, porque nós temos base, a palavra. A Bíblia, né, é a nossa base da história, é um livro histórico, e olhando para a história que aconteceu, nós temos que acreditar, não é isso? Se nós andamos, né, de acordo com a palavra, então certamente precisamos de acreditar na história, ok? Assim, tanto nós da graça, quanto o povo aí do sistema, os meus irmãos aí do sistema, né? Eu fico realmente sentido por eles, eles tentam nos atacar e dizer que nós estamos errados. E eles estão se levantando com força. E o assunto que eu tenho visto aqui ultimamente, pelo menos o que tem chegado para mim aqui, pelo YouTube, é que eles estão usando muito a passagem de Noé, que será como nos dias de Noé, a vinda do Senhor Jesus. Bom, analisando este lado, que eles estão usando demais, que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé, ou semelhante aos dias de Noé, engraçado é que eles leem e explicam totalmente errado. Se nós for pegar isso aí, que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé, até porque não será, quando foi dito que seria como nos dias de Noé, foram dito isso ao povo de Israel, era para eles, né? Porque a volta de Cristo seria para eles, por isso está escrito, né, que quando a preparassem, né, Jesus fala para eles ficarem preparados, Jesus alertaram eles, né, acerca da sua volta, como seria a sua volta, e que era para eles fugirem, né, da cidade, porque a cidade ia ser, claro, invadida pelo Império Romano, pelos romanos, e então seria devastada, né, seria destruída. Então a maior parte do povo que estivesse ali seria morto, né, seria morto a fios de espada. Só que eles leem e explicam totalmente errado, eles torcem a palavra de Deus. E claro, eu sinto que eu fui chamado para destorcer o que eles torceram. O que era reto, eles torceram. A palavra que era reta, o papo que foi reto entre aquele povo, né, eles torceram e torcem até hoje, para que as pessoas
vivam no engano e com esta falsa esperança de que Jesus vai voltar para nós. Primeiro, que Jesus veio apenas para o povo de Israel. Jesus de Nazaré esteve em Israel, só poderia voltar para Israel. Eu não posso dizer assim que eu vou voltar lá para o Japão, sendo que eu nunca estive lá. Usando a mente racional, como é que eu posso dizer que nos dias de hoje a volta de Jesus será como nos dias de Noé? Claro que não. Isto é histórico. Isto seria como semelhante aos dias de Noé para o povo judeu, os quais Jesus estava alertando sobre a sua volta, que seria o juízo de Deus. Claro, Jesus explicou para eles para que eles fugissem, né? Porque o povo romano ia vir com força e ia tomar Israel. Então, quando ele diz que seria semelhante os dias de Noé, porque a água foi caindo, foi chovendo, o dilúvio, né? Foi cada vez mais aumentando a chuva, e a chuva foi tomando, né, aquele espaço, né? Aliás, todo mundo que diz a Bíblia, né, ficou cheio de água, ficou alagado. Então, assim como a água foi tomando, né, naqueles dias de Noé, e mataram, devastaram todos aqueles que não creram no que Noé disse, o servo do Senhor, o qual Noé alertou aquele povo naqueles dias, nos seus dias, Noé alertando aquelas pessoas nos seus dias, dizendo que haveria de vir uma grande destruição, que seria com a enchente, com o dilúvio. As pessoas não acreditaram. Então, aqueles que não acreditaram morreram, pereceram, não foram salvos. Salvos de quê? Salvo da enchente. Aqueles morreram na enchente. Aqueles que não creram, não deu ouvido a Noé, pereceram, morreram. Porque não obedeceram, não atenderam a mensagem de Noé, não deram ouvido. Assim Jesus disse para aquele povo, para quando o povo romano estivesse vindo, na volta de Jesus, que seria destruído, que o próprio Deus iria usar o povo romano, seria como uma água. Então, era esta a comparação. Iria destruir tudo que estava por ali, ok? Ou pelo menos a maior parte, porque lá nos dias de Noé não destruiu tudo também não. Noé ficou. Noé e a sua família ficou. Então, quando eles dizem assim, que temos que estar preparados para... Isto é o que prega na religião por aí, tá? Eles torcem a palavra. Diz que nós temos que estar preparados para ser salvos. Porque muitos serão chamados e poucos escolhidos, assim como nos dias de Noé. Isto é que eles dizem aí. Claro, está escrito. Mas o que significa isso? Eles não explicam. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quando eles dizem que os escolhidos, os poucos escolhidos, no entendimento deles, os escolhidos seriam salvos. Salvos para o céu, né? Porque eles assemelham, né? Isto, a salvação que Jesus vai vir, é que nós vamos subir para a glória, do mesmo jeito que estamos, tipo bonequinhos para o céu. Esta é a salvação que eles têm em mente, de que o povo vai para o céu encontrar Jesus lá nas nuvens, do mesmo jeitinho, e cear com eles ainda. Só que isto é a explicação dele, mas quando nós vamos parar para analisar, muitos serão chamados e poucos escolhidos, assim como nos dias de Noé, ou em semelhança aos dias de Noé. Então, nós temos que entender, porque eles falam que os salvos os que foram escolhidos. Nesta questão dos escolhidos aqui, para mim é bem claro. Eu não sou tão leitor da Bíblia assim, mas olha, eu preciso respeitar a Bíblia, eu preciso respeitar a história. Porque se eu for pregar em cima da história, dizendo que acredito na história, no mínimo eu tenho que respeitar ela. Então, muitos serão chamados e poucos escolhidos. E muitos têm entrado no meu canal aí, dizendo que os escolhidos,
é que vai ser salvo, que vai ser levado, né, para a glória, para encontrar com Jesus nas nuvens. Olha, isso não tem nada a ver. E eles estão comparando aí que assim será como nos dias de Noé, salvos. E aí coloca os bonequinhos, né, tentando nos refutar de que Jesus ainda não veio, não. Olha, Jesus veio, já voltou e voltou para Israel. Porque para Israel Jesus veio. Para Israel, Deus manifestou em carne, ok? E o juízo seria para Israel. Como é que eu posso dizer que a vinda de Jesus nos dias de hoje será como nos dias de Noé? Em semelhança aos dias de Noé. Isto era para o povo de Israel. Vamos pensar, vamos ser racional. Porque eles dizem que os salvos, muitos serão escolhidos. Muitos serão escolhidos, ou melhor, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Só que eles fazem uma grande confusão aí. Eles dizem que os escolhidos é os salvos, é o povo de Deus. E aqueles que não foram escolhidos será queimado no inferno. É esta a mensagem que eles dizem por aí. Só que isso não tem base nenhuma bíblica. Não tem nenhuma base bíblica, porque lá não fala que aqueles que foram chamados foram para o inferno, não. Vocês são ignorantes, vocês são ignorantes. Enquanto mais vocês estudam, mais ignorantes vocês ficam na questão do entendimento. Conhecimento vocês têm de sobra. Me colocam nos bolsos, muitas vezes. E vocês tentam nos atacar com o conhecimento do homem que vocês adquiriram e pagaram por isso. Eu não pago nada, nem um centavo, não. A minha comunhão é com Deus, o entendimento vem do Cristo ressuscitado. Eu sigo o Espírito. Quem é o meu guia é o Espírito. Eu tenho que andar de acordo com o Espírito, o entendimento do Pai, do Criador. Não é que eu vou ler ali e vou passar uma mensagem qualquer, não. Talvez as pessoas aí não concordem com o que eu estou dizendo, né? Pode ser até que algum em graça também não concorde. Eu não estou aqui dizendo que eu sou o dono da verdade, não. Mas pelo menos a minha forma de pensar, de raciocinar, isto não tem nada a ver com os dias de hoje. Porque você diz que os escolhidos serão os salvos. E os chamados é aqueles que foram para o inferno. Tem mensagem, pelo amor de Deus. Quando você do outro lado aí, que é o religioso, que diz que não larga a religião por nada, só vai deixar a religião, só vai deixar de seguir o seu líder, o seu pastor, quando Deus o chamar. Porque você mesmo diz que quando Deus chama, significa a morte. Você entendeu? A morte. Então, a gente sabe que quando Deus chama, todos atendem, porque o chamado para nós, ser vivente, carne, quando Deus nos chama, significa morte. E vocês não entendem isso. Vocês não entendem isso. Vocês entendem que quando vocês dizem que quando vocês só vai largar a sua religião quando Deus chamar vocês. Aí vocês entendem que o chamado é morte. Só que quando vocês vão explicar esta história, assim será como nos dias de Noé, vocês não entendem que o chamado ali também era a morte. Vocês não entendem que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quem seriam os chamados? Os que iriam perecer durante a grande tribulação de Israel. Assim como foi nos dias de Noé. Os chamados foram aqueles que morreram, que não atenderam o servo de Deus. Não atenderam, não deram ouvido para Noé, o servo de Deus, que viria um dilúvio a qual iria dizimar todas as pessoas que não obedecessem ele, que não adentrassem a arca. E assim também, Jesus estava dizendo que todos aqueles que obedecessem a Jesus, todos aqueles que obedecessem naquele grande dia da desolação que viria sobre Israel, também seria salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Assim como foi nos dias de Noé. Porque Noé também foi salvo, mas vocês não entendem. Muitos serão chamados, porque a maioria seria chamados lá em Israel, e poucos escolhidos. Quais foram os chamados? A maioria dos chamados? Os que morreram durante a guerra. O chamado aqui seria a morte. Você entendeu?
Os chamados para Deus, porque eles estavam atendendo o chamado de Deus, não é porque eles foram no inferno queimar, não, gente. Vocês fazem uma confusão muito grande. Chamados porque Deus findou os seus dias de vida nesta terra, naqueles dias da grande tribulação, que foram eles mortos a fios de espadas. Estes foram chamados. Não quer dizer que ele foi queimar no inferno, não. Vocês fazem uma grande confusão. Vocês não entendem. E querem nos refutar com entendimento de homens. Que dia? Isso não vai acontecer nunca. Até eu, que não sou um estudioso da Bíblia, sei pensar e raciocinar. Os chamados aí eram os que seriam mortos. Isto era o chamado de Deus para aqueles que morreriam, porque o chamado aí era o fim de suas vidas na terra, de sua carne. Então, seria chamado por Deus o teu espírito, assim como nos dias de Noé. Aqueles que não deram ouvidos para Noé, aqueles foram chamados. Não é que eles foram para o inferno, não. Vocês não entendem e faz uma grande confusão. E com isso, muitos te seguem com o véu de Moisés e não conseguem enxergar a verdade. Não conseguem entender, ter o entendimento da palavra, ter o entendimento da história, ok? Eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, mas graças a Deus, o Espírito do Cristo ressuscitado me dá o entendimento. O pouco que eu conheço, eu tenho entendimento. Louvado seja Deus por isso, porque eu não tinha nada enquanto eu estava aí dentro desses templos religiosos aí, dessas sinagogas. Então, quais que foram aqui os chamados? Os que foram para o inferno? Não, os que foram mortos, que atenderam o chamado de Jesus, os que foram mortos a fio de espadas. E lá, nos dias de Noé, quais foram os chamados? Aqueles que morreram afogados. Está claríssimo isso. Estes foram os chamados. E os salvos? Os salvos, vocês dizem que é aquele que vai ter um encontro com Jesus, vai ir para o céu. Não. A Bíblia diz o contrário. Os salvos, no caso de Noé e a sua família, os seus familiares, filhos e esposas de seus filhos, eles foram salvos. E eles foram ter encontro com Jesus? Não. Assim também seria nos dias, viu? Que viria, Jesus disse, todos que narram isso, assim seria como nos dias de Noé, para o povo de Israel. E Noé foi salvo? Teve encontro lá com Jesus? Não, a salvação aí, no caso de Noé, era do dilúvio. A salvação aí não era ter um encontro com Deus, não, ok? Quem teve o um encontro com Deus na época de Noé aí, foram os que foram chamados e não os salvos, foram os mortos, ok? Presta bem atenção, porque os mortos que morreram, o teu espírito atenderam o chamado de Deus, e estes foram ao encontro de Deus. Noé não, Noé permaneceu na terra, os salvos permaneceram na terra, assim também foram lá em Jerusalém, foram lá em Israel. Jesus estava dizendo que seria do mesmo jeito. Aqui é pego os dias de Noé como exemplos, porque os salvos seriam os salvos da grande tribulação, seriam aqueles que não morreriam durante a grande tribulação. E quais foram esses? Aqueles que fugiram para os montes, não voltaram para as suas casas, né? Para pegar nada, ok? Então, quais foram os salvos aqui? Dos dias lá também de Israel, de Jerusalém, foram aqueles que permaneceram na terra, foram os salvos da grande tribulação. E os outros que não foram salvos, que foram mortos a espadas, que foram os chamados, os muitos que foram chamados, foi para o inferno? Claro que não, foram para o Pai, porque eles morreram e teu espírito voltaram ao Pai, de onde vieram, ok? A salvação aqui, nunca nesse contexto, nenhum desses contextos você está dizendo que é a salvação de encontrar com o Pai, largar, deixar esta terra, muito pelo contrário. A salvação, tanto de Noé, quanto dos dias que Jesus apontaram, da grande tribulação, seria para o povo de Israel, e a salvação aqui, neste caso aí, todos esses casos aí, seriam os que ficaram na terra, ok? Prestem bem atenção, ok? E estes herdaria a Nova Jerusalém. Graça e paz.